passar aí a oficina, né? A gente chama de aula e oficina, né? Mas, na verdade, é mais uma oficina, porque a aula, na verdade, se a gente for falar, é uma coisa assim mais formal, né? Como a gente está fazendo uma coisa mais assim informal, aí é chamada oficina, né? Marcelo pode compartilhar aí a oficina, e aí o Marcelo também vai gravar, né? Tá bom. E aí Quem as tá aulas de hoje? vocês estão todas gravadas. Tá. Tá bom? Hoje quem tá? A Maria Helena, que eu tô vendo aqui na fotinha. É o outro link, se puder. Eu coloquei lá no grupo. É o outro. Isso. A gente vai mandar com antecedência, a gente vai fazer o mesmo link direitinho. É que a gente acabou fazendo um outro diferente. Você tá com esse outro Canvas aí, Marcelo? Tá, né? É porque passou primeiro um, depois é que foi o outro, né? Não, tá tranquilo. Pode botar o outro aí. Bom dia. Bom dia, Ana. Bem, falando novamente, eu vou passar então para vocês, e aí o Marcelo vai gravar, tá bom? Uma boa oficina para vocês, tá? Obrigada. Um abraço, a gente se vê no final. Tchau. Podemos começar, então? Pode começar. Gente, bom dia. O tema da nossa segunda aula hoje é o aproveitamento integral dos alimentos. Pode passar, por favor. Aqui a nossa apresentação, que vocês já viram semana passada, né? Pode passar. Quais são os objetivos da gente nessa aula? É entender o que é a alimentação integral, como a gente pode aproveitar o alimento por inteiro. A gente vai aprender também sobre os alimentos da safra, os benefícios dele e aprender a higienizar corretamente os alimentos. Pode passar. Primeira perguntinha. Vocês sabem o que é o aproveitamento integral dos alimentos? Alguém quer responder? Todo mundo conseguir usar ele como um todo, como sua casca. Exemplo, pessoas fazem suco de casca de abacaxi. A minha filha ama carne de banana, né, que é feita com a casca da banana, enfim. Isso mesmo. Pode passar. É aproveitar o alimento como um todo, né? Usando a polpa, a casca, dependendo os talos, as folhas, as sementes. Usar o alimento inteiro. Pode passar, por favor. Quais são esses benefícios, né, de aproveitar o alimento como um todo? É aproveitar todos os nutrientes que eles têm para oferecer para a gente, evita desperdício, gera uma maior economia para a gente, consumidor, e gera uma maior diversidade das refeições. Pode passar. E aí, como que a gente escolhe os alimentos? É melhor a gente optar pelos alimentos da safra, as frutas, os legumes e as verduras da safra, que eles geram uma maior durabilidade, eles têm maior quantidade de nutrientes, são mais baratos e têm menos agrotóxicos. Nesse mês de junho, vocês perceberam algum alimento da safra que estava muito presente no mercado? Alguém quer responder? Alguma fruta, algum legume que estava muito presente no mercado, estava mais barato? Sim, a tangerina, né? O aipim também. Isso mesmo. Pode passar, por favor.
Bem, agora em relação às partes que a gente pode aproveitar desses alimentos, né? A gente pode aproveitar os talos, principalmente de agrião, beterraba, a couve, brócolis, as folhas, né? As folhas da cenoura, do couve-flor, do rabanete, as cascas, né? Tipo casca de batata, casca de banana, casca de laranja. E tem entrecascas que, por exemplo, na melancia ou no melão, a melancia, por exemplo, em volta, né, a parte de fora, ela é toda verdinha, né? E dentro, a polpa mesmo, ela é vermelhinha. Entre o vermelhinho da polpa e a casca por fora, né, que é verde, a gente tem a entrecasca, que é uma partezinha mais branca. Essa partezinha mais branca a gente também pode utilizar. E as sementes, por exemplo, a semente de abóbora, a semente de melão. Pode passar, por favor? E aí, antes, né, de preparar todos esses alimentos, a gente precisa higienizar todos esses alimentos. E aí a gente trouxe um passo a passo para ficar bem tranquilo da gente poder fazer. Primeiro, a gente pega esses alimentos e a gente verifica se tem alguma parte estragada, alguma parte machucada desses alimentos e a gente retira essa parte. Logo depois, a gente pega esse alimento e leva para lavar em água corrente, para poder tirar qualquer sujeira, qualquer terrinha que esteja contido nele. O passo 2, a gente vai deixar ele de molho em uma solução que a gente prepara tanto com água e água sanitária. A gente, para uma colher de água sanitária, a gente vai ter 1 litro de água. A gente faz essa solução e deixa o alimento ali de molho por 15 minutos. Pode passar, por favor? Isso. E aí, logo depois desses 15 minutos, a gente vai enxaguar novamente, bem, limpando todas as partes do alimento com água corrente. E aí deixa secar e depois armazena esses alimentos, né, em um local limpo e com temperatura adequada. Essas cascas, talos, folhas, a gente pode colocar em saquinho fechado, em papel filme, num potinhos bem lacradinhos, e a gente pode colocar na geladeira por 48 horas ou no congelador por 1 mês. Pode passar, por favor? Isso. E aí, várias vezes perguntam para a gente se a gente pode utilizar vinagre para substituir a água sanitária. E não, gente, a gente não pode trocar uma coisa pela outra. O vinagre realmente é um ótimo tempero, mas ela não mata as bactérias, os fungos e os vírus que estão contidos naqueles alimentos. Também perguntam para a gente se a gente pode utilizar, por exemplo, limão, sal, para poder usar nessa solução, e não. Somente água sanitária. Pode passar, por favor? Pode passar? Isso. E aí, a gente tem que prestar atenção se a água sanitária a gente pode utilizar ela também ou não, porque tem água sanitária que é própria para a higienização do alimento e tem outras que a gente não pode. Então, a todo momento, a gente tem que prestar bastante atenção em relação ao rótulo. Então, na parte, por exemplo, nessa imagem que eu trouxe, ela tem escrita para desinfecção de frutas e verduras. E aí, logo depois, tem um modo de preparo, né? Cada rótulo, ele tem seu modo de preparo. Então, a gente tem que seguir a risca. Mas, em geral, é sempre essa solução de 1 colher de sopa para 1 litro de água. E aí, eu trouxe mais 2 imagens para a gente prestar atenção. Para desinfecção de frutas e verduras. Esse verdinho tem a imagem, inclusive, de alimentos, né, frutas e verduras, para poder mostrar. Então, todo momento a gente tem que estar de olho no rótulo, não esqueçam. Pode passar. Bom, gente, aqui a gente trouxe... A Cindy até falou, né, antes da gente comentar sobre tudo, ela acabou falando da carne de casca de banana, e foi justamente a receita que a gente trouxe para vocês. Aqui a gente colocou os ingredientes, então a gente vai usar a casca de banana, vinagre de maçã, azeite, cebola, pimentão vermelho, pimentão amarelo, cheiro verde, páprica, sal, pimenta do reino. É legal que vocês podem observar que a gente coloca bastante temperinho. Então, você usa tudo de forma muito natural. Não tem necessidade de você colocar um tempero já pronto ou um caldo de quinoa, alguma coisa. Então, a gente pode aproveitar bastante a cebola, o pimentão, esses temperinhos para dar um gostinho maior na nossa receita. Pode passar, Marcelo, por favor.
Aqui a gente botou um modo de preparo. Então, como a gente vai fazer essa carne, né? Primeiro a gente descasca as bananas e a gente vai retirar aquela pelezinha interna dela. Vai como se fosse fazer uma raspagem mesmo na casca da banana com garfo. Depois a gente leva essas cascas para um recipiente com água e a gente adiciona o vinagre e a gente deixa ela ficar marinando ali por uns 15 minutinhos, mais ou menos. Depois, a gente pega uma frigideira, coloca azeite e a cebola e vai fazendo aquele refogadinho para ficar bem douradinha. Acrescenta os pimentões e vai deixando refogar mais por uns 5 minutos. Depois, a gente adiciona essas cascas picadas, né? E deixa por uns 10 minutos e finaliza com todos aqueles temperinhos que a gente colocou na lista de ingredientes. Marcelo, pode passar. Aqui a gente colocou um vídeo, a gente vai rodar para vocês. É basicamente exemplificando o que eu acabei de falar, como a gente faz o preparo dessa carne. Pode rodar, por favor. Só dá 2. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Maria Helena, gostou da receita? Essa aí eu vou fazer, hein? Gostei da... Estamos com fome aqui. Eu e Jéssica já estamos aqui querendo almoçar antes da hora. Adriele, eu acredito que possa ser com qualquer banana. Mas eu acho que banana da terra deve ficar mais gostosinha, deve dar um gostinho melhor. Ah, eu também acho que banana da terra vai ficar tudo com banana da terra. Com purê, essas coisas todas ficam gostosas, né? Bom, a Zeulaci entrou agora. Bom dia, Zeulaci. Acabou de entrar. Bom dia. Deixa eu falar rapidinho. Desculpa eu entrar um pouquinho mais tarde, mas é que a gente chegou agora mesmo da ginástica. Aí eu vou deixar o vídeo desligado para consumir menos minha bateria, que o meu celular está meio tereré. O Jorge está também, tá? Então a gente vai ficar escutando, estamos participando, tá bom? Tá bom, tá ótimo. O tema hoje será sobre aproveitamento integral, tá bom? Dos alimentos. Joia! É o quê? Bom, então vamos lá. Agora a gente botou 2 perguntinhas aqui para a gente conversar um pouquinho mesmo, para vocês contarem as experiências. Se vocês já praticaram esse aproveitamento integral, se já fizeram alguma receita legal que vocês queiram compartilhar, podem ficar à vontade agora para compartilhar com a gente. Eu gostei de estar no meio aí, porque a água sanitária eu não usava, porque eu tinha medo. Usava o limão. Então, agora... né? E também sobre a casca da banana, nunca fiz. Sempre jogo fora. Então, tá ótimo. Já fez alguma receita, Maria Helena? Oi? Você já fez alguma receita com alguma outra coisa? Casca de abacaxi, semente, alguma coisa? Abacaxi eu faço suco. Com a casca do abacaxi. Agora, a banana nunca fiz. Fazer achei bonito, bacana também, né? Pois é. E fora outra coisa, eu tô aprendendo, né? Eu tô aprendendo. Nem que seja depois de bem velha, né? Bem velha não, a gente não fica velha, a gente fica usada. Mas eu tô aprendendo. É isso. Faz a da banana e conta pra gente. O que você achou depois? Vou tentar fazer. Alguém mais já fez alguma receita? Eu já tentei fazer... desculpa, pode prosseguir. Sim. Fala aí.
Você já fez eu qual, aproveito aqui? praticamente... Ó, eu já fiz doce de casca de melancia, banana, maçã, beterraba, cenoura. Eu uso em qualquer suco como açúcar, né? Que aí eu diminuo a quantidade de açúcar, ou não uso. A banana e a maçã, eu uso assim, quando está ficando assim mais bem madura, que a pessoa joga fora, que está com aquela casca preta, tal, não sei o que lá, eu lavo bem lavadinho, corto em pedacinho, boto no congelador, aí quando eu vou fazer um suco, aí eu coloco como se fosse pedaços de gelo. Quer dizer, o suco fica gelado e já fica adocicado. Entendeu? Então, eu procuro... e várias outras coisas. Salgadinho de casca de batata, suco com a casca do abacaxi, e várias coisas. É legal que a gente... Pois é, às vezes a gente faz e a gente nem percebe. Por exemplo, praticamente aqui vocês já fizeram esse aproveitamento integral. Então, às vezes, a gente nem se dá conta que a gente está fazendo, mas você vê que a gente não está desperdiçando, né? A gente está conseguindo utilizar o alimento como um todo. Mas alguém quer compartilhar alguma coisa, Cindy? Eu já... A Adriele já também. A Adriele Isso. também, pode falar. Eu já fiz doce. Na verdade, peguei a laranja, descasquei e com a casca dela eu cortei bem fininho, tentei fazer. Na verdade, foi uma tentativa, né? Não deu certo. Fazer tipo um docinho, né? Alguma coisa doce para comer, ao invés de ficar comprando, sei lá, chocolate, enfim, essas coisas. Só que não deu muito certo, deixei lá na água para tirar a acidez dela. Nossa, ficou muito amargo, gastei açúcar pra caramba, não deu nada certo. Mas foi uma tentativa, frustrante, mas foi. E em relação a... Queria, na verdade, fazer uma pergunta em relação ao vinagre. Você falou que não poderia colocar na fruta, né, para lavar. E na carne, ele funciona... Qual é a função dele na carne? Porque mata alguma coisa, né? As bactérias, fungos, sei lá. Essa é a minha pergunta. Eu queria saber qual é a função do vinagre na carne, que a gente costuma usar bastante, né? No frango também, mais limão, mas enfim. Era essa a minha pergunta. Normalmente, quando a gente usa o limão e o vinagre, né, sal, enfim, em carnes em geral, seria mais para poder temperar elas e deixar elas mais macias. Não tem o objetivo de limpar elas ou de higienizar de alguma forma, entendeu? Ela é mais utilizada como tempero mesmo. Isso. E na carne a gente garante assim matar, né, os micro-organismos quando a gente cocciona ela, cozinha direitinho, né? E aí não comer ela mal passada, e a gente garante isso. Ah, sim, entendi. Obrigada. Alguém tem mais alguma experiência que queira compartilhar? Cindy? Deixa eu ver, peraí, aqui. O Jorge também. A Zila se falou, mas o Jorge tem alguma coisa para complementar? Não, se vocês lembrarem depois, podem falar também, não tem problema. A gente vai passar para a próxima pergunta. Pode passar. Bruno, Marcelo, esqueci, desculpa o nome. Obrigada. Então, a gente acabou de compartilhar, né, nossas experiências, então vocês acham que vocês conseguiriam praticar mais isso no dia a dia depois dessa aula? Vocês acham que vocês vão agora se atentar mais ao aproveitamento, evitar o desperdício dos alimentos? Vocês acham que vocês vão conseguir? Sim. Maria Helena, vai conseguir? Tá mudo, isso. Tá mudo. Aí. Ligou. Isso.
Nossa, alguém está falando? Não, né? Vocês já usaram talo para fazer... Vocês podem usar os talos também, né? De couve ou de algum outro, para fazer sopa, para fazer soufflé. Eu já usei o talo da couve, mas não gostei muito, não. Não gostou, não? O talo. Eu aproveitei o talo também. Fiz a couve e depois fiz o talo, sem fazer a couve, né? Não misturar. Mas não gostei muito, não. Você pode aproveitar ou para sopa, para soufflé, para fazer um risoto também. Assim, refogar ele, fazer ele, não fica tão bom como a couve. Uma coisa que eu gosto muito é aquele arroz verdinho, com brócolis, né? Que a gente pega as folhas, aí bate no liquidificador e coloca para cozinhar. Fica tipo o arroz do Hulk. Criança gosta. Isso, fica muito bom. Uma delícia. Semente de abóbora, né, gente? Semente de abóbora faz aperitivo, né? O pessoal gosta de torrar também a semente da abóbora e fica bem gostosinho. Bom, e qual vocês acham que seriam os maiores desafios de vocês agora para conseguir fazer esse aproveitamento integral? Seria o tempo? Seria a ideia de receita? Qual vocês acham que seriam os maiores desafios? Acho que mais a ideia mesmo, né? Mas a internet tem tudo, é só a gente pesquisar. Sim, eu ia até falar com vocês, a gente conseguiu tirar de uma cartilha que tem muita receita legal. Às vezes a gente dá para fazer um ajustezinho ali, então tem algumas receitas que tem fritura, mas a gente consegue fazer assada, né? Para evitar fazer coisas frituras e usar muita gordura, a gente pode fazer uma receita mais assada, mais grelhada, mas a gente tem essas receitas, depois a gente pode até compartilhar no grupo com vocês, a gente pede para o Joaquim encaminhar também, e aí já tem mais ideias para vocês fazerem aí as receitas, mas na internet é isso, se você jogar na internet você acha qualquer coisa, né, até os videozinhos explicando, que acho que é mais fácil, né, de fazer, mais legal também, mas acho que a gente tem que ao máximo mesmo, tentar aproveitar tudo, não desperdiçar, né? Porque hoje não tá nada fácil, então quanto mais a gente puder aproveitar, melhor, né? Então, a gente sempre tentar... Essa ideia da Zeolaci foi muito legal também, né? De usar a beterraba, alguns alimentos como fonte de açúcar também já diminui, né? O consumo de açúcar refinado, também é interessante. Então, a gente ia buscando mesmo essas ideias, receitas diferentes, para a gente conseguir aproveitar todo do alimento como um todo mesmo. E vocês teriam alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar em relação aos agrotóxicos, por exemplo? Vocês conseguiram entender em relação à safra, relacionada com os agrotóxicos? Por que os alimentos da safra têm menos agrotóxicos, no caso, né, dos que não são orgânicos? Vocês conseguiram compreender bem? Sim, não. Parece com a mãozinha. Então, assim. se foi na aula passada, né? Eu não estava presente, então eu não consegui acompanhar. Mas não tenho nada a acrescentar. Não. Assim, a gente até comentou, a Giovana até comentou lá na frente, né? Mas só para deixar mais explicadinho, os alimentos da safra são esses alimentos que são das estações, assim, dos meses. Cada mês um alimento ele é da safra. E aí o uso de agrotóxico, né? Até onde a gente sabe, normalmente é utilizado bastante agrotóxico nesses alimentos, nessas frutas, legumes e verduras que não são orgânicos, né? A gente tem os alimentos orgânicos e os alimentos que não são orgânicos. Os alimentos orgânicos são aqueles que não levam agrotóxicos, e os alimentos orgânicos, não orgânicos, são os alimentos que levam esses agrotóxicos, esses pesticidas, e aí são venenos para o nosso organismo, né? E aí, como os alimentos, por exemplo, Jéssica, os alimentos orgânicos, eles são mais caros. Obviamente, sim, tem um motivo para eles serem mais caros, tem toda uma produção em cima deles que deixam eles mais caros. Mas, por exemplo, Jéssica, não tenho condições mesmo de comprar os alimentos orgânicos, tenho esses aqui, como eu faço para poder aproveitar as cascas, os talos, enfim. Como eu faço para aproveitar isso tudo? A gente
sugere, né, para vocês optarem pelos alimentos da safra. Esses alimentos da safra, tanto o clima, tanto o solo, ele está num momento propício, né, um momento mais adequado para esse alimento viver bem, desenvolver bem na terra, né? Então, já que ele já está no melhor momento, né, para ele se desenvolver bem, ele não precisa de tanto veneno, de tanto agrotóxico para ele poder se desenvolver. Então, na sua casca, por exemplo, ele tem menos agrotóxicos. Então, a gente lavando bem, isso vai diminuindo também. Entendeu? É mais ou menos por aí. Entendi, sim. Obrigada. Nada. Em relação por exemplo, ao armazenamento, vocês conseguiram entender? Planejamento, vocês acreditam que planejamento seja um desafio também? Vocês falaram da criatividade, né? Mas planejamento talvez seria um desafio? Deixa eu tirar uma dúvida. Ultimamente tem se falado muito sobre o feijão, né? Óbvio que sabemos que deixar o feijão de molho, né? Para que elimine gases, enfim. Só que agora estão dizendo que o certo seria deixar o feijão 24 horas de molho, justamente por conta disso, do tanto de agrotóxico que tem vindo. Isso é verdade, é mito, a gente... Como fazer? Porque sempre tem aqueles mitos, né? Lava arroz, não lava arroz. Põe feijão de molho, não põe feijão de molho. E às vezes o nosso dia a dia é tão corrido, né, que a gente deixa passar muita coisa desapercebido. Então, você podia me esclarecer, por favor? Então, normalmente, realmente a gente deixa de molho, né, por conta desses gases, né? Nos feijões a gente tem os fitatos, que são esses gasezinhos, né? Acabam liberando esses gasezinhos e que a gente absorva os nutrientes, por isso a gente deixa de molho. Agora, em relação aos agrotóxicos, exatamente, eu não sei dizer, mas eu consigo pesquisar e te trazer semana que vem. Porque essa informação eu não tinha lido, nem tinha, enfim, tido contato anteriormente. Mas eu consigo pesquisar e consigo te trazer semana que vem mais em relação ao agrotóxico, né? E foi essa dúvida? Sim, porque como está... enfim, a gente sabe que internet é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? E às vezes vai passando informações, né? Que saber que tem que deixar de molho devido aos gases, beleza, sabia. Mas aí já começaram a falar na TV que tinha que deixar 24 horas de molho, trocar água porque o agrotóxico estava muito alto, enfim. Então, é como a lavagem do arroz, né? Lavo o arroz ou não lavo o arroz, né? Então, a lavagem, por exemplo, do arroz é mais em relação ao amido. Caso você lave o arroz, né? Porque o arroz, ele solta, né? Principalmente os que não são integrais, que não tem essa capinha, né? Eles soltam bastante amido, enfim, esses pozinhos de amido que tem no arroz. E aí, quando você lava, você diminui através desses pozinhos que normalmente ficam lá. Mas não tem nada a ver em relação à limpeza em si, é mais em relação ao amido em si, entendeu? E em relação ao agrotóxico, eu vou pesquisar sim, Cindy, foi ótimo você ter trazido isso. Vou pesquisar e trago para a gente semana que vem. Mas eu acredito que seja mais em relação aos fitatos, em relação aos gases, sim. Mas eu vou pesquisar sim, pode deixar. Muito obrigada. Obrigada a você sempre. Vocês teriam alguma sugestão de tema para a gente trazer na semana que vem? Algum assunto que vocês queiram muito saber? Alguém quer falar? Algum assunto que vocês tenham muita dúvida? Fala. Oi, Jorge, vou falar. Oi, Jorge. Oi, bom dia a todos. Bom dia. É um tema bom para a semana que vem, né? Já que estamos falando de agrotóxico, né?
assim, não é assim, devido ao desmatamento, né? Aí a nossa terra é maravilhosa, né? É a melhor do mundo. Tem muitos frutas e muitos legumes que né, tá dando fora de época. Tipo, hoje você consegue encontrar um bom abacaxi e não é época de abacaxi. Melancia, hoje você se encontra também, a melancia é muito doce. Isso também não é muito, né, devido ao meximento da terra, né? Que a nossa terra, As químicas que usa as para químicas poder que usa, né? Aí tá ter fazendo aquele fruto muito, fora de época? ter aquele fruto fora de época com muita química, né? E devido à reviravolta da terra, né? Como a Então, de nossa repente, seria interessante botar para a gente uma tabela uma tabela da assim, época das frutas. da época das frutas, né? E tem muita fruta dando fora de época e docinha, né? Só aquelas mesmo que são natural das terras mesmo, tipo o morango, né? Estamos agora na época, agora em junho é a época do morango, né? Teve lá a festa do morango, né? Devido muito agrotóxico, também mexe com a terra e estão nascendo fora de época, né? E teve algumas frutas com legumes não estão tão caras assim também, né? Devido, né, a essa reviravolta da nossa terra. No mundo todo a terra está se mexendo, né? E devido a esses altos produtos usados também, né? Entendi. A gente pode trazer na semana que vem, então, mais detalhado sobre esse assunto da safra de cada mês, trazer as tabelinhas direitinho da safra de cada mês e relacionar também com essa questão do desmatamento, dos agrotóxicos todos. É um bom tema. Obrigada, Jorge. Isso, Jorge, muito bom, muito boa ideia. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, aquilo que aquelas meninas falaram sobre o uso de água sanitária, né, para higienizar os alimentos. Vocês sabiam que não é? Vocês já sabiam disso, que não é qualquer água sanitária que pode ser usada? Não, na verdade, eu achava que podia usar até o cloro, mas, graças a Deus e às aulas de vocês, aprendi que o cloro não tem nada a ver com a água sanitária para ser usada assim como... tipo assim, sei lá, não sei falar direito, um desinfetante dos legumes, das frutas, das coisas, né? Aprendi que tem que ser água sanitária. Agora, eu não sabia que não é qualquer água sanitária. Então, olha, antes de comprar ou já estiver em casa e for usar, olha lá atrás no rótulo que fala que essa pode ser usada para, né, higienizar alimentos. Se não tiver escrito nada disso, não usa. Porque aí é a composição dela, né, a diluição que é adequada, certinha. E tem também a solução clorada, que é específica para alimento, né, ela é mais cara do que a água sanitária. Mas vocês já devem ter visto, né, que é um vidrinho branco, ou tem até pastilha também. Esse é específico para alimento e para água, né, se você também for limpar a água. Mas a água sanitária, como é uma opção mais barata, mais, assim, né, mais acessível, a gente pode usar. Mas tomando esses cuidados, né, de ler se pode ser usado mesmo, e naquela proporção adequada, que é 1 colher de sopa, não é isso? Para 1 litro de água. 15, 20 minutinhos, não é isso? Depois pode até enxaguar em água filtrada, limpa, né? Porque quando você usa a solução clorada, que é específica para alimentos, você não precisa enxaguar, não. Mas quando é água sanitária, você sempre pode passar um pouquinho, né? Colocar um pouco a mais, aí é bom dar uma enxaguada com água filtrada, limpinha, também para tirar o cheiro que fica. Tá? E lembrando que o vinagre realmente não mata nada, não. É só para tempero mesmo. Tá. Professora Ana, a senhora tocou no assunto das pastilhas. Dessas pastilhas, tem uma delas que a gente pode também botar no filtro, né? Quando a gente bota água no filtro ali, a gente pode botar ali na parte das velas, né? Tem uma que pode, né? Eu não sei qual é, não sei se é a mesma, mas eu sei que tem. Porque mas teria alguma, tipo assim, sei lá, alguma coisa que a gente já tem em casa que filtraria melhor a água? E também, professora Ana, a senhora falou da água sanitária, aí nessa epidemia de Covid, né?
essa cesta básica de início lá, quando estava perigoso mesmo, a cesta básica que a Fiocruz deu, aquela água sanitária também era muito boa, né? Até alguns colegas da gente aí na Fiocruz falou que essa é a certa a usar, só é um pouquinho mais cara, mas economiza que dá para comprar. A que estava vindo na época braba da epidemia, na cesta da Fiocruz. Eu não sei qual era, não. Mas eu sei que a gente tem que ter cuidado, olhar o rótulo sempre atrás, né? Para saber se pode ser usada para alimento. Isso é o mais importante, a gente verificar, tá bom? Sobre a água, eu não sei qual seria para colocar no filtro, né? As meninas podem pesquisar para a gente, né? Para a gente trazer na próxima aula essa informação. Porque eu sei que tem uma coisa específica para água de consumo. Mas a gente vai pesquisar e trazemos na próxima semana, tá bom? É isso, gente. Tá bom? Outra coisa, a gente falou de aproveitamento integral, mas algum de vocês faz um reaproveitamento? Algum alimento que fica... Um arroz que fica mais velhinho, faz alguma outra coisa? Prepara algum outro alimento? Vocês costumam fazer isso? A gente chama de reaproveitamento dos alimentos. Alguém faz? Eu costumo. Se sobrar um arrozinho, minha avó fazia, né? Antigamente, acho que era um bolinho de arroz, aí botava calabresa, pô, é uma delícia. Muito bom. Mas eu, como não tô por dentro dessas técnicas aí, eu boto tudo na frigideira, taco feijão, aí fica gostoso também. Feijão na frigideira? Ah, você faz um mexidão. É isso, farinha, ovo, exatamente. Com tudo que tiver na geladeira de sobrando, eu coloco dentro. Isso aí, tá bom. As bolinhas de arroz é um exemplo clássico, né? E a gente pode colocar, vou acabar nessa chamada daqui a pouquinho. A gente pode botar uma cenoura picadinha, uma vagem, rodelinha, né? E fazer esse bolinho de arroz que fica uma delícia. A minha mãe fazia muito aquele, desculpa, Ana, arroz de forno, que aí pegava o arroz também que ficou e botava umas coisas dentro, ficava bom. Arroz de forno, risoto. O que mais vocês lembram? Eu lembro assim agora do bolinho de arroz, mas também se os legumes pode virar um soufflé, né? Uma tortinha de legumes, o que mais? Alguém lembra de alguma outra coisa? Eu pego o arroz que sobra,